Olá, sejam bem-vindos aqui ao primeiro módulo, do curso de obesidade e prescrição de exercício. Então hoje, atualmente, a obesidade ela vem sendo tratada como um problema seríssimo de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde, em decorrência dos números levantados em várias pesquisas recentes realizadas. E o que chama a atenção é que eles fizeram uma projeção até 2025 que cerca de 2,3 bilhões de pessoas vão estar na qualidade de sobrepeso. E dessas, 700 milhões de pessoas já vão estar obesas. Então são números realmente alarmantes que a gente tem que tentar modificar essa situação. Bem, nessa pesquisa, nessas últimas pesquisas realizadas pela Organização Mundial de Saúde, ficou evidenciado que esse aumento exagerado no número de pessoas que estão na qualidade de sobrepeso ou já estão obesas é em decorrência da falta de inatividade física e da questão da má alimentação, ou seja, o indivíduo, o ser humano vem se alimentando de forma totalmente equivocada e isso vem acarretando um excesso de peso no seu organismo. E aí é onde a gente define a obesidade. Então a obesidade ela pode ser definida como esse aumento de células de gordura ou o aumento exagerado de gordura corporal em um indivíduo. Como é que a gente sabe se o indivíduo ele se encontra na questão de sobrepeso, de obesidade? Bom, em relação ao índice de massa corpórea, é um índice que nós adotamos uma fórmula onde você vai pegar o seu peso e vai dividir pela estatura ao quadrado. Do resultado, você tem uma tabela comparativa dos posicionamentos e níveis que você vai se encontrar diante do seu quadro de saúde perante a doença da obesidade. Bom, o quadro em si, se você estiver apresentando um resultado abaixo de 18,5, você está na questão de desnutrido, ou seja, você está precisando melhorar a sua ingestão de calorias. Se você tiver no patamar de 18,5 até basicamente 24,9, isso quer dizer que você está numa zona normal e estável do teu organismo, ou seja, o teu organismo está funcionando super bem, você tem uma gordura corpórea equilibrada perante a sua massa magra, no caso o músculo, a sua massa óssea, então o teu peso ali ele está adequado. Se você tiver com um resultado de 25 até 29,9, você já se encontra no primeiro patamar da doença, que é a questão do sobrepeso, ou seja, aquele acúmulo de gordura que você já está apresentando ali no teu organismo, já está um pouquinho mais elevado do que o normal perante o teu peso corporal. A partir de 30 até 35, você está num quadro de obesidade nível 1, ou seja, a tua gordura já está bem mais elevada do que a tua massa corpórea total. De 35 a 40, você está no nível de obesidade nível 2, que já é mais sério ainda, e aí você já vai começar a apresentar quadros de algumas outras patologias associadas à obesidade. E acima de 40 em diante, você já está na obesidade nível 3, ou como a gente chama também obesidade mórbida. E aí, no caso, você realmente já está, além da obesidade, com alguns outros problemas acarretados por doenças associadas. As principais delas aí, no caso, no obeso nível 3, são as doenças cardíacas, diabetes e hipertensão. Tá? Outra forma que a gente tem de classificar a obesidade é quanto à etiologia dela. Então a gente pode classificar como obesidade exógena, que é a obesidade mais comum que nós temos em 95% dos casos. Então está mais relacionada realmente às questões do acúmulo de gordura em decorrência do nosso estilo de vida que a gente tem diariamente. E a endógena. E aí significa apenas só 5% dos casos está mais relacionada à questão neurometabólica, doenças associadas geneticamente. Tá? Bom, em relação à questão do tratamento para a obesidade, de que forma a gente pode estar tratando a doença? Bem, no caso aqui, que a gente vai adotar muito a questão da prescrição de exercício físico, que é um dos tratamentos evidenciados para a obesidade, a gente tem que seguir um certo grau
de metodologia para que a gente realmente possa conseguir ao final do nosso treinamento a diminuição da massa de gordura do indivíduo que nós estamos treinando, mas de forma saudável e que ele mantenha esse patamar por mais tempo. Né? Então, o ideal é que primeiramente nós façamos o quê? Recomendações mediante a questão de um plano alimentar com um nutricionista, né? Que aí a alimentação é fundamental no processo de perca de peso de forma correta, aliada ao exercício físico diário, e aí esse exercício físico, no módulo lá na frente, a gente vai estar abordando de forma mais específica e vamos explicar mais detalhadamente, tá? No caso, a mudança no estilo de vida dessa pessoa, então se ela chegou na condição de obeso, é porque ela já está apresentando um estilo de vida totalmente inadequado perante um organismo humano. Né? E em último caso, né, que deve ser evitado ao máximo, você chegar na condição da obesidade de nível 3, que é a obesidade mais séria que um corpo pode apresentar, é a questão das cirurgias bariátricas, mas que a gente deve realmente evitar ao máximo esse tipo de cirurgia, porque é bem complicada, não só pelo aspecto de saúde física, mas também a saúde mental e a saúde da própria família. Tá bom? Bom, mais lá na frente a gente vai falar para vocês sobre as questões, né, do emagrecimento saudável, sobre o estilo de vida saudável, sobre a prescrição de exercício para cada classificação que a gente acabou de falar para vocês, certo? E aí vocês irão também aprender a montar todo um cronograma juntamente com um plano alimentar vindo do nutricionista para que o seu, né, processo de exercício físico naquele indivíduo que te procurou possa realmente ter resultado, ok? Até mais, até o próximo